seja muito bem-vindo a esse canal Hora da Virada. Eu me chamo Roberta e nós vamos fazer nesse vídeo, uma reflexão em cima de um texto de Jeremias muito interessante, que vai confrontar muitas vezes a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente tenta controlar a nossa vida, a forma como que de maneira equivocada a gente tenta até mesmo se colocar na posição de Deus, né? Sobre nossa vida, sobre as nossas decisões. Então vamos ler um trecho da palavra que está no livro de Jeremias, no capítulo 10, versículo 6, diz assim: Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Que nesse momento o Espírito Santo possa comunicar no nosso interior a vontade dele, possa abrir a nossa mente, a nossa percepção, esquadrinhar a nossa mentalidade, nos fazer semelhantes a Jesus, com a palavra de Deus, né? Que confronta muitas vezes a nossa vida. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Olha, tem duas chaves bem importantes esse trecho, né? Primeiro vem falando que não tem ninguém comparável a Deus, né? Ninguém comparável a Deus. E vamos ser sinceros, quantas vezes na nossa vida a gente tenta controlar as situações, a gente vive da nossa maneira, a gente não se submete à vontade de Deus, né? Tem uma expressão que há um tempo atrás eu ouvi e comecei a pensar muito sobre ela, assim, e como é profunda. Eu não sei se você já ouviu, é algo que diz assim, da gente estar no centro da vontade de Deus. Olha que maravilhoso quando a gente caminha nessa direção, quando a gente se submete, se entrega para isso, para vivenciar o centro da vontade de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente vive uma vida tão pesada, né? A gente se desgasta tanto na nossa caminhada porque a gente não tá no centro da vontade de Deus, porque a gente tá se esforçando, às vezes se esforçando assim, no sentido de teimosia, né? E quantas vezes a gente quebra, né? Bate a cabeça na parede, quebra a cabeça, né? Se equivoca, né? Tem que retroceder, se machuca, tudo porque a gente não busca isso na nossa vida. A gente não busca estar no centro da vontade de Deus, a gente não se submete, a gente se coloca na nossa vida como Deus, né? Como Deus, como soberano, né? Porque como grande, né? Porque aqui fala, ó, não há ninguém, não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Então isso é algo que a palavra está dizendo, não tem ninguém, nem mesmo nós, controlando a nossa vida. Tu és grande, tu és soberano, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Essa é a outra chave, né? Grande é o poder do nome de Deus. Então, nesse vídeo, eu quero que a gente faça essa reflexão e esse questionamento para a gente mesmo. Se a gente tem vivido a nossa vida como os soberanos da nossa vida, né? Como os grandes da nossa vida. Se a gente tem se esquecido dessa palavra que diz não há absolutamente ninguém comparável a Deus. Ninguém, nem mesmo nós, para controlar a nossa vida, para controlar os nossos passos, né? Para, às vezes, saber que decisão tomar, que caminho trilhar. Então, como é importante de forma prática a gente se submeter, né, à vontade de Deus, a gente buscar uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo, buscar realmente a vontade de Deus, reconhecer que Deus é o soberano sobre todas as coisas, né? Que Deus é que é grandioso, que Deus é que tem as respostas, que Deus sabe o que é o melhor para nós. Muitas vezes, aos nossos olhos, uma decisão parece boa, mas no fundo, lá adiante, a gente vê que não é, a gente quebra a cara, né? Por teimosia, por um orgulho de achar que a gente consegue
controlar a nossa vida, a gente consegue ser independente de Deus, né? Não depender de Deus para buscar sabedoria, buscar discernimento para tomar as decisões na nossa vida. Então, a minha oração nesse vídeo é que a gente possa estar nessa expressão, né, que há um tempo atrás eu ouvi, no centro da vontade de Deus, que a gente possa reconhecer, ó, tu és grande, não há absolutamente ninguém comparável a Deus, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Que a gente possa reconhecer isso na nossa vida. Se você que me escuta é uma pessoa que já vai à igreja, é cristão, muitas vezes a gente está na igreja, mas a gente não vive dessa forma. A gente não vive se submetendo a Deus. A gente vive controlando a nossa vida, né? Controlando os nossos passos, de forma independente, sem nem buscar a orientação de Deus para tomar as decisões, para saber o caminho, né, que a gente deve seguir na nossa vida. Então, de forma realista, às vezes a gente está na igreja, a gente vive assim, dessa maneira, independente de Deus. E se você está me escutando e você não frequenta a igreja, é algo novo para você, eu quero te encorajar a buscar esse relacionamento com Deus, a buscar comunhão, buscar oração. É muito simples, se resume em oração e leitura da palavra, porque nós vamos ter respostas para muitas coisas, para todas as áreas da nossa vida, né? Os princípios bíblicos é na palavra de Deus, é na Bíblia. Não é uma pessoa que vai te dizer, ou uma igreja, ou uma regra de igreja, não. Não é uma placa de igreja que salva. É a palavra de Deus. E é a vida de oração, de comunhão com Deus. E o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito a vontade dele para nós também. Então, que a gente possa buscar isso que é simples e é essencial na vida de comunhão com Deus, que é a leitura da Bíblia e a oração. Que a gente não viva de forma independente a nossa vida, mas que a gente viva de forma dependente de Deus, reconhecendo que não há absolutamente ninguém comparável a Deus. Somente Deus é grande e grande é o poder do nome dele. E que a gente não se equivoque, achando que a gente consegue comandar a nossa vida e controlar a nossa vida, tomar boas decisões. Não. A gente tem que ter um coração totalmente dependente de Deus, porque é Deus quem sabe o que é o melhor para nós. Deus é quem nos dá o discernimento e a sabedoria para tomar as decisões, porque a vida é tão complexa, né? Tem tantos caminhos, tantas decisões no dia a dia, né? A gente já acorda com uma decisão, a gente já acorda pensando assim, né? O celular desperta, a gente pensa, vamos colocar no soneca ou já vamos levantar? Já é uma decisão. Ah, que roupa eu vou colocar? Já é outra decisão. Tomo café ou não tomo? Outra decisão. Então, são tantas decisões, às vezes tão pequenas na nossa vida, mas tudo é importante, né? Então, que a gente possa ter uma caminhada de dependência total com Deus, com o Espírito Santo na nossa vida, orientação de Deus de acordo com a palavra dele, que a gente faça isso nossa primeira coisa na manhã, né? O nosso tempo com Deus, a nossa conexão com Deus, para conseguir, né, tomar essas pequenas decisões do dia a dia, às vezes as grandes decisões, né, da nossa vida. Se você foi abençoado, edificado com esse vídeo, compartilha com mais pessoas, compartilha com os teus amigos no WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse trecho que nós lemos da palavra. Te encorajo para reler depois, fazer sua reflexão pessoal. Também te convido a se inscrever nesse canal. Eu constantemente estou postando vídeos com reflexões de trechos da Bíblia. Eu não sou formada em teologia, muito pelo contrário, meu conhecimento é bem limitado, mas eu sou alguém que sente arder no seu coração um chamado de Deus para minha vida, né? Assim como você tem um chamado e um propósito também. Então, é a maneira que o Espírito Santo me levou a fazer, é falar no YouTube, né? Então, que você também busque de Deus o seu propósito, o seu chamado. E
Quero também te convidar, se você sentir no seu coração, abençoar esse projeto Hora da Virada. É um projeto recente, mas é algo que eu sonho abençoar com ações sociais aqui na minha região, a partir da minha igreja, que é uma igreja séria, que se preocupa em abençoar vidas e também ação social, né? Porque as pessoas precisam da palavra de Deus, mas precisam do pão, precisam do alimento também. Então, se você sentir no seu coração abençoar esse projeto, muito obrigada pelo seu coração e pela sua contribuição. Abraço e até o próximo vídeo.